nosso entrevistado de hoje nasceu em Algarve, uma das regiões turísticas mais importantes de Portugal. Aos 19 anos, ele já tinha vencido vários concursos de música, entre eles o Troféu Mundial e a Copa do Mundo de Acordeon. A relação de João Frade com o acordeon começou aos 4 anos de idade, quando ele brincava com um instrumento de plástico. Aos 8 anos, ele iniciou as aulas com o professor Hermenegildo Guerreiro e não largou mais a gaita, como é conhecida a sanfona em Portugal. Hoje, ele é referência internacional quando falamos desse instrumento. João, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Eu gostaria que você começasse falando sobre o início da sua carreira. Houve influência da sua família? Como surgiu esse interesse pelo acordeon? Sim, na verdade, o meu pai, eu penso que ele gostaria de ter aprendido o instrumento e não teve possibilidade para tal, não é? E depois quis proporcionar essa possibilidade ao filho. E a juntar o útil ao agradável, de certo modo, eu acho que devo ter visto alguém tocar num baile, aquelas coisas mais tradicionais, e guardei sempre essa imagem do acordeonista, não é? Ou do sanfoneiro, como vocês dizem aqui, e com 3, 4 anos tinha um instrumento de plástico e comecei sempre a brincar nesse instrumento, a fingir que tocava, não é? Então vem daí. Vem do facto do meu pai de ser um sonho dele que ele não pôde realizar e de eu realmente já mostrar alguma aptidão e gosto pelo instrumento. Com 19 anos, você conquistou o título de campeão do mundo de acordeon em Copenhague, na Dinamarca, além de outros prêmios nacionais e internacionais. Como foi ter esse reconhecimento do teu trabalho, mesmo ainda tão jovem? Isso foi uma história... Na altura eu fui estudar para a França, depois de ter passado pelo professor Hermenegildo Guerreiro. Estudei no CNIMA, uma escola muito prestigiada na França, e fui para lá simplesmente com o intuito de melhorar aspectos técnicos do instrumento, não é? E daí aconteceu que fui participar numa série de concursos que são basicamente assim, os mais importantes a nível mundial, que é o Troféu Mundial, Castelo Fidardo, que é onde estão sediadas quase todas as fábricas de acordeon, Scandal e Pierre Maria, Borsini, Vitória, por aí fora. E a Copa Mundial em Copenhaga, nesse ano foi em Copenhaga, não é? Eu fui participar por mera curiosidade e aconteceu que ganhei esses 3 concursos. E pronto, fiquei muito feliz. E apesar desse sucesso todo, houve um período da sua adolescência que você pensou em desistir da carreira. Por quê? Sim, são aquelas fases da adolescência
em que nos questionamos muito sobre se vale a pena, se gostamos realmente, porque começamos a descobrir o mundo e ouvir outra música e às vezes algumas influências de amigos. E na altura o acordeão não era um instrumento, pelo menos em Portugal, estava um pouco numa fase de declínio. Hoje em dia, sim, não sei se graças ao fenómeno das músicas do mundo, houve assim uma certa abertura e é um instrumento que aparece muitas vezes na televisão e nos meios de comunicação e em inúmeros projetos, não é? E pronto, nessa altura questionei-me um pouco, mas acho que lá no fundo eu não seria capaz de desistir, porque sinto-me umbilicalmente ligado ao instrumento. E como é a recepção do acordeão lá em Portugal, e principalmente assim entre os jovens? Hoje em dia eu penso que é muito boa. O som do instrumento é muito familiar para toda a gente, não é? Para já tem fortes ligações ao folclore de todo o país, Portugal. E depois o acordeão entra na nossa música. Em Portugal nós consumimos muita música estrangeira, não é? E temos inúmeros festivais de músicas do mundo, jazz, e nesses festivais aparecem sempre projetos com acordeonistas. Então o som do instrumento é familiar, eu penso que é muito bem aceito hoje em dia e até faz parte, assim, digamos que parte dos grandes projetos de música em Portugal, os que estão na moda ou no topo, alguns deles têm a sonoridade do acordeão lá presente. Então é muito bem aceito hoje em dia. Assim, em pouco tempo passou assim do instrumento reprimido a um instrumento bastante acarinhado. E existem diferenças melódicas entre o acordeão lá em Portugal e aqui no Brasil? Sim, claro, existe toda uma herança que é diferente e um sotaque também muito diferente. Mas também existem muitas semelhanças. Essencialmente o que eu acho que muda bastante é o contexto rítmico, que no Brasil é realmente muito mais diverso do que em Portugal. Essa é a primeira vez que você vem ao Brasil, mas você já tem algumas parcerias com alguns brasileiros. Eu queria que você falasse, eu não sei se deu tempo de ver a impressão, o que é que você acha do Brasil e influências musicais daqui, o que é que você carrega para você? Podemos referir que depois desse período que eu estudei na França e participei nesses concursos, depois comecei a tocar, basicamente com músicos, e durante um certo período grande parte desses músicos eram músicos do Brasil, e eu identifiquei-me sempre com música que era feita no Brasil e que até hoje é feita, e isso foi uma parte importante da minha aprendizagem,
Portanto, sendo a primeira vez que eu venho ao Brasil, eu acho que já conheço o Brasil um pouquinho, não é? Já há muitos anos a trabalhar com esses músicos brasileiros, e é uma cultura que, a nível musical, a mim me fascina e influenciou muito pela positiva, eu penso. Botonetes foi um nome carinhoso que você deu aos botões do seu acordeon. E o seu disco com o Munir Ross se chama Periquitos e Botonetes. Conta um pouco sobre esse trabalho. Bom, esse foi um trabalho que nós fizemos na minha cidade, de onde eu sou, em Albufeira, no Algarve. Na altura o Munir estava a viajar com a cantora cabo-verdiana Mayra Andrade, e nós já nos conhecíamos há bastante tempo e combinamos de encontrar em Albufeira. Ele acabou a série de concertos que tinha em Portugal, deslocou-se até Albufeira e ficamos se bem me recordo, 4 dias a compor a partir do zero, sem nenhuma ideia pré-definida. Os temas que deram origem ao disco, no fundo, é simplesmente um registro desses 4 dias. Não foi uma coisa que ficou muito madura, mas que, por outro lado, eu acho que é genuína, e conseguimos encontrar bastantes pontos em comum. Por exemplo, na minha região há um estilo de música que é o corridinho, e o Munir é muito... Ele tenta... Como é que eu ia transmitir isto? Ele está muito ligado a um estilo de música que é a chula do recôncavo baiano, e nós conseguimos estabelecer uma ponte entre esses dois estilos, e até existem fatores históricos que provam que essas músicas estão ligadas, que há uma parte de Portugal que influenciou a chula do recôncavo baiano, e então foi muito interessante, e é sempre muito bom poder fazer parte deste tipo de experiências e tocar com músicos como o Munir, que eu considero um músico fora de série. João Frade, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. Obrigado. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.